Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário vocês estão assistindo nosso podcast. Opa, ouvindo. Errei. Mas hoje nosso tema é falando sobre estágio. A gente vai discorrer aqui um pouco sobre toda a trajetória do estudante dentro da faculdade, né? A gente entra e o que a gente mais almeja nos primeiros semestres é buscar um estágio. E hoje a gente está aqui com Brenda, trabalha aqui na 2B comigo, engenharia química. Brendinha, apresente-se. Oi, galera, tudo bom? Eu sou Brenda, eu sou engenheira química, trabalho aqui na 2B Educação. E como o Tice falou, a gente vai estar falando um pouquinho sobre toda a trajetória de um engenheiro na faculdade, os desafios enfrentados, tudo que a gente passa durante a faculdade, o tão almejado estágio e a conclusão de curso, né? Então a gente vai estar trazendo um pouquinho da minha vivência para mostrar para vocês um pouquinho do que um engenheiro passa durante a graduação. E principalmente também o que uma engenheira mulher passa, né? Nas situações de estágio que são engraçadas por vezes, porque não é um ambiente totalmente feminino ou totalmente adaptado à nossa realidade. A gente encontra algumas dificuldades no meio do caminho. Mas é isso aí, a gente vai levando, tá aqui todo mundo vivo, graças a Deus. Mas engraçado é que, tipo assim, de um tempo pra cá, eu venho percebido que a engenharia tem tido muito mais mulheres do que homens. E não só a engenharia civil, que é um público onde tem muito mais homens do que mulheres, como a própria engenharia química também, que é a questão industrial mesmo, as pessoas estão modificando um pouquinho esse público. Então, na minha turma, principalmente, tinha uma porcentagem mais ou menos de 80% mulheres, 20% homens. Então, a mulher está entrando na engenharia com tudo e está conseguindo alcançar, né, esse patamar que é tão almejado na sociedade, que é uma engenheira mulher, né? A gente tá galgando muitas coisas. Já que você começou falando da sua turma, me conte, você entrou na faculdade, sua turma era, como você falou, 80% mulheres, 20% homens. Quando vocês juntaram no primeiro dia, qual era, você ainda lembra qual foi a primeira expectativa, qual foi o primeiro sonho? Ao entrar na faculdade de engenharia química, você olhou pro professor, olhou pros seus colegas e falou: eu quero daqui a 5 anos estar fazendo isso, ou eu quero daqui a 1 ano me ver fazendo tal coisa? O engraçado é que eu vou contar uma história um pouco pessoal, porque Começou. eu, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não entrei em engenharia, eu entrei em arquitetura. Então, no meu primeiro semestre, logo quando eu saí da faculdade, foi em arquitetura. Mas nos primeiros meses, nos 2 primeiros meses de arquitetura, eu entrei e vi que não era a minha praia. Não era pra mim. Então, conversei com os pais, teve todo aquele processo. Eu acho que é porque a gente também forma muito cedo. E aí a gente já tem que escolher a partir dali o que a gente vai ser pra vida toda. Então é um pouco complicado. É um desafio muito grande, é um compromisso muito grande com você e a sociedade. Pesado falar pra vida toda, né? Exatamente. Então, eu acabei não seguindo arquitetura, foi uma conversa com os meus pais. E no outro semestre, no semestre seguinte, eu entrei em engenharia química. E eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro dia de aula. Tinham muitas pessoas que estavam ali. E dentre todas essas pessoas, muitas não queriam engenharia química. Estavam em engenharia química por não ter alcançado esse objetivo. Por exemplo, muitas queriam medicina. Pode não ter nada a ver, mas muita gente queria medicina. E entrou em engenharia química. Mas, tipo assim, quando eu entrei em engenharia química, que eu comecei a lidar, como todas as engenharias, no início a gente pega muitas matérias básicas. Então a gente acaba não tendo uma noção do que vai vir à frente no seu curso. Só que pra mim, eu queria aquilo dali. Não tinha outra... Você tinha se identificado já? Eu me identifiquei, a gente conversava, todo mundo, e as pessoas diziam, não, eu não quero isso não. E muita gente no meu primeiro semestre saiu, tanto que só formaram comigo eu e mais 4 da minha turma toda. O resto ou atrasou, por exemplo, umas 3 ou 4 atrasaram, e o resto saiu, desistiram. Entendi. Então, pra mim era aquilo dali, eu não tinha dúvida nenhuma, tanto que hoje eu sou engenheira química. No meu primeiro dia de aula, era uma turma mesclada, tinham homens e mulheres, assim, não lembro a porcentagem exata. Mas eu me recordo que a primeira impressão foi que tava todo mundo ali junto e que a gente ia se dar muito mal ainda. Porque o primeiro professor, ele não era simpático, ele não era gente fina. Pelo contrário, ele era chato. E acho que na primeira semana, na segunda, a gente já não teve a última aula. Eu tinha aula de tarde, era até 5h30. Aí quando deu 4, o último professor mandou e-mail dizendo que não vinha. A gente se olhou assim, o que a gente vai fazer? Vamos pra Silvinha, é um bar lá da faculdade. Foi a primeira integração, assim, que a gente teve no curso. E foi ali que eu, na verdade, estabeleci os laços mais duradouros da minha faculdade. Ali em Silvinha. E tinha uma colega, que eu já conhecia de antes, que ela já fazia empresa júnior. E ela, no primeiro semestre, já começou a apertar nossa mente. E no primeiro semestre eu não queria definir muita coisa, não. Não sabia se eu queria fazer empresa júnior, não sabia se ainda ia pra estágio. E ela, não, vamos fazer, apaixonadíssima.
tem que entrar na empresa júnior, você tem que fazer uma experiência maravilhosa. Enquanto do outro lado me falavam, não, é muito chato, prende, e a experiência é ruim, a galera é sem noção. Aí fiquei, pô, o que eu vou fazer? Aí uma amiga minha que hoje é uma grande amiga da vida inteira, virou e falou, Tice, eu vou entrar. Vamos? Aí eu olhei assim e falei, pô, é sério? Devo fazer isso por você? Ela, vamos pra não entrar sozinha, não quero entrar. E não me convenceu, né? Aí eu fiz, vamos nessa. Então, já no segundo semestre, eu já estava entrando na empresa júnior. Por essas influências externas, por ter ouvido coisas boas, coisas ruins, falei, vamos tirar a prova dos 9, né? Vamos ver o que é que acontece. Não era época ainda de estagiar, como você falou, a gente estava entrando muita matéria básica. Você já pensava em estágio quando você entrou? Onde você queria estagiar? Com o quê? Sim. E você queria o quê? Eu queria na área de processos. Eu queria a tão almejada Braskem, né? Que era tão almejada por todos naquela faculdade. Então, era onde eu queria, meu foco era Braskem. Você queria Braskem, a parte industrial da Braskem, de A processo? parte de processos industriais. A parte mesmo de meter a mão na massa. Você já chegou a fazer processo seletivo da Braskem? Já. É porque, na verdade, no meu quinto semestre, que é quando a gente pode estagiar na faculdade... Calma. Vamos voltar, então. Antes da Braskem, você teve experiência de... Antes da Braskem? É. Da Braskem, assim, antes do quinto semestre. Você fez... Não, eu comecei um núcleo de pesquisa, meio que uma iniciação científica. Sim, no da terceiro faculdade. semestre. Isso. Sim. Só que eu ia estagiar numa empresa do amigo do meu pai, que era empresa de projetos, no terceiro semestre. Sim. Porém, foi na época que a crise iniciou. Estourou tudo. Eu fui pra entrevista com ele. Quando eu estava na entrevista, antes de começar a entrevista, ele me deu uma péssima notícia. Que ele estamos contratando. Queria muito contratar, mas que para ele estava difícil, já que ele já tinha um estagiário e mais um ia ser um custo muito alto para eles. Foi aí que ele, como era amigo do meu pai e professor da universidade, ele me convidou para fazer parte desse núcleo de pesquisa. E foi o que me jogou aí para passar o dia inteiro na faculdade, todos os dias. Foi esse núcleo de pesquisa que era voltado a projetos industriais. Então, eu fazia projeto piloto de uma bomba industrial, projeto piloto de um compressor industrial. Então, eu passei a faculdade toda, exatamente toda, do terceiro ao nono semestre nesse núcleo de pesquisa, já que desde o quinto eu tentei estágio e não consegui. Então, eu não larguei o núcleo de pesquisa, até eu largaria se eu tivesse encontrado um estágio. Mas aí eu fiquei estagiando dentro da faculdade mesmo, durante esse período. Você ficou desenvolvendo então, esses projetos dentro da faculdade para outros fins. Por exemplo, vocês vendiam para clientes. Exatamente. A gente utilizava a empresa Júnior como parceira das nossas vendas. A empresa Júnior vendia nosso projeto. Então, no caso, a empresa Júnior lá funcionava como a parte de vendas do seu núcleo. Exatamente. Você era o terceirizado contratado a parte técnica. A empresa Júnior pegava o seu produto e vendia para as empresas quaisquer externas. Sim, exatamente. Entendi. É porque é isso, a minha empresa Júnior, minha é ótima, né? A empresa Júnior da faculdade, Sim. que não é mais minha, a gente trabalhava da seguinte forma, a gente fazia projeto de engenharia, instalação hidrossanitária, arquitetura, inclusive deu muito B.O. com a empresa Júnior de arquitetura, porque eles só faziam projeto arquitetônico. A gente fazia arquitetônico e todos os outros. Sim. Aí eles viraram, porreta, vocês fazem tudo e a gente só tem um leque. Aí eu falei, sinto muito. Deu uma briga enorme, aí chama diretora, chama isso, chama aquilo, porque é nosso direito fazer projeto arquitetônico, né? Mas enfim. E no final, deu o quê? A gente conseguiu... Mentira. A gente perdeu. Queria muito contar que era uma história de sucesso, mas não. Tiramos nossa carta de produtos para Passaram pra arquitetura. Porque a gente tinha que fazer, conciliar, né? O cliente vinha querendo projeto arquitetônico. Aí a gente fazia a indicação da empresa, eles executavam o projeto, a gente falava, os complementares você faz com a gente. Às vezes não voltava, às vezes sim, voltava, ficava uma comunicação truculenta. Mas virou uma parceria, onde provavelmente um indicava o outro. Na teoria. Teoricamente sim, seria muito lindo se fosse uma parceria de sucesso, né? Grandes nomes. Foi uma parceria truculenta, mas era uma parceria estabelecida. Sim. Hoje não sei como tá. Acredito que já tenha voltado até, por conta do número de projetos ter aumentado, né? A quantidade de clientes aumenta, a procura, porque o preço é bem diferenciado em relação ao mercado, então tem bastante procura. Acredito que já tenha voltado. Tomara, torço aí que a Energia Top, pelo amor de Deus, me dá esse update. Espero que a gente já faça. Mas, esse é o projeto. Pronto, aí minha parte, eu era gerente de projetos na empresa Júnior. Então, eu fazia tanto a parte técnica como essa parte de venda
para o cliente. O cliente vinha e eu gerenciava a execução do projeto dele, fazia o intermédio, né? Então a gente fazia reunião de escopo, fazia modificações. Eu acho que a sorte de engenharia química vocês não levam muito com o cliente, né? Você vinha, por exemplo, eu não sei, uma empresa demandava uma... Ou a empresa não demandava. Você fala isso do núcleo de pesquisa ou da indústria química? Não, do seu núcleo. Sim. Tipo, você, por exemplo, você recebia uma demanda de... A empresa... Não. A gente que estava lá fazendo... A gente utilizava muito nossas áreas de estudo. Por exemplo, a gente tinha a matéria de operações unitárias. Que falava sobre bombas. Então, nossos professores pediam pra gente fazer um projeto relacionado à bomba. E aí, a gente levava pra empresa júnior pra ela vender. Não tinha demanda. A gente fazia e tinham vários grupos dentro desse núcleo. Cada grupo estava fazendo um projeto diferente. Eu fazia de bomba, tinha um que fazia de trocador de calor. Eu fiz de bomba e compressor. E fiz de flash também. Então, que flash é bem interessante, que era a matéria que eu mais gostava. Entanto, foi bem no finalzinho assim, eu tive que sair por causa do TCC. E aí... Entendi, mas você não tinha a problemática de lidar com o cliente? Não tinha. Ah, Maria, acho era que bem direto. Era bem técnico, né? Bem, assim, no seco. E hoje você trabalha com bastante contato com o público aqui na 2B, né? Engraçado isso. Eu aprendi e comecei a tomar gosto desse contato com o público de comunicação na época da empresa Júnior, porque o que acontecia? A gente tinha reunião de escopo com o cliente, a gente tinha muita reunião de alinhamento de expectativa. Então eu fazia a apresentação do projeto. E aí ele vinha, menina, com ideias mirabolantes, aí eu quero uma piscina no telhado. Aí eu falei, moço, tu mora em caixa d'água, não tem como, não dá, não vai estar dando pra fazer isso. E aí a gente alinhava a expectativa, o que tava dentro da nossa possibilidade, da realidade, o que não tava, né? Então a gente lidava com o cliente desde que pedia essas coisas até não sei se eu posso falar corporação, mas assim, uma indústria farmacêutica, que a gente fazia o laboratório dessa empresa. Sim. Então, nessa vivência, eu comecei a ter bastante contato com o público e tinha que saber lidar, né? Porque haviam pessoas que pediam projetos que elas dominavam muito o técnico, inclusive engenheiros civis, então a gente tinha que falar tecnicamente, saber conversar, então de uma forma muito profissional e impessoal e fria, né? E direta, que é o engenheiro, se trata dessa forma. Mas também a gente tinha projetos sociais. Então, eu joguei caixa de banana, fazendo visita. Cheguei em casa com minha mãe com um saco de caixa de banana embaixo do braço. E aí, isso aí? Ganhei de um cliente, felizona, grandona lá, achando que era o máximo, minha remuneração era caixa de banana. Eu amava. Então, uma pessoa mais humilde, que achava que a gente estava fazendo um favor. E a gente também tinha que atender, tava fazendo o sonho dessa pessoa, né? Tava fazendo o sonho dele, da casa própria, de ter um projeto, de dar entrada na Sucom e etc. Então, a partir desse momento que eu desenvolvi a skill de lidar com pessoas, como me comportar. Agora você aqui na 2B trabalha muito com... Brenda trabalha com a parte de produtos, então ela trabalha muito com autores, tem contato direto. Então essa relação com o autor é muito próxima e você tem que intermediar muitos conflitos. Houve algum momento na sua graduação onde você teve a oportunidade de desenvolver essa habilidade? Por exemplo, uma matéria que você tinha muitos seminários para apresentar ou muito trabalho em grupo, onde você tinha que se desenvolver porque eu sei que você era tímida, que ficava muito calada, mas algo te impulsionou dentro da missão universitária? Na verdade, esse núcleo de pesquisa que eu fiz parte durante 3 anos e alguma coisa, ele me ajudou não só na parte de ser projetista, como na parte pessoal. Por quê? Porque na parte pessoal, além de fazer tudo isso, eu fazia a programação de todos os eventos. Então, eu produzia os eventos da faculdade em relação à divulgação desses projetos e uma das minhas orientadoras era professora de uma matéria que todo semestre tinha apresentação. Então, eu fazia a programação, eu contatava os palestrantes, eu que entrava em contato com as empresas juniores. Então, eu tinha todo esse contato, todo esse portfólio para poder, junto com a minha equipe, claro que a gente trabalhava em equipe, produzir esse evento. Então, eu pedia indicações dos estudantes lá da graduação e eles me indicavam profissionais de várias indústrias e eu entrava em contato com todos eles para pedir para que eles fossem lá na... Eu ia falar 2B. Lá na faculdade para poder fazer todas essas palestras. Então, eu tinha muito contato, eu sempre fui muito comunicativa. Eu sou tímida, mas quando eu encontro a pessoa e eu
tem uma certa intimidade com aquela pessoa, É fala diferente, muito. né? É diferente. Então, Eu concordo, já falou isso... demais. Brincadeira. Vou continuar falando. Teimosa também. Isso fez com que eu fosse menos tímida. E foi me transformando. Só que eu entrei aqui na 2B muito tímida. E isso foi o primeiro passo. Calma. Então você era também, ao passo que você desenvolveu o seu lado técnico de conteúdo, Em paralelo. você também teve essa parte, digamos assim, relações públicas. Sim. Aí você conseguiu. Bastante. Então você conseguiu, dentro de um projeto, lidar com essas duas vertentes, né? Tipo, Sim. beleza, Exatamente. peguei. É porque no seu caso era bem dissociado, né? Fazer evento, por exemplo, é muito diferente de você fazer um projeto. Sim. Lá a gente fazia tudo junto. Então a gente tinha que lidar com o projeto, a gente desenvolvia as coisas ao mesmo tempo, digamos assim. E aí você entrou, pronto, você finalizou a parte da pesquisa dentro da faculdade. E aí já entrou de cara aqui na 2B. Eu entrei na 2B no 9º semestre. Foi logo quando eu saí do núcleo de pesquisa. Saiu do núcleo de pesquisa, entrou na 2B na área de Logística. logística. Hoje você trabalha na área de? Produtos. No meio tempo você passou por? Das duas áreas. Não, achei que tinha alguma. Eu ia falar marketing. A gente tinha passado por marketing, não sei porquê. Na verdade, logo no início da 2B, logística fazia parte, entre aspas, de marketing. Então eu não errei. Então você não errou. Tô tecnicamente certa. Pronto. É. Logística, entre aspas, marketing e agora produtos. Produtos. Que logística você tinha um contato com o público também diferente, né? Era e mais... uma comunicação direta. tipo, pegar, receber, fazer processo como um todo. Entrar de em contato com todas as empresas de impressão, todas as gráficas. Ou seja, eu tinha amigos. Eu hoje tenho um amigo chamado Dudivis, que ele é um dos funcionários de uma gráfica que imprimia com a gente. Imprime até hoje. Ele me deu uma agenda com meu nome. Ah, eu sempre quis essa agenda. A sua é a de Daniel. O Daniel também tem uma. O Da HP. Daniel ganhou agora. Eu ganhei, ó, lá atrás. Ganhei Mas, primeiro. mas ele faz a mesma coisa, viu? Também você não é diferenciada, não. Todo mundo ganha. E o Daniel falou, vou ver se ele providenciou pra você. Ah, minha filha, quando eu tiver minha agenda, você tá Pois lascada. Pois eu ganhei. Lá em logística, meu contato era direto. Direto com todos esses terceirizados, né? Que prestavam serviço pra gente. Então, foi bem conflitante com meu pessoal quando eu entrei em logística, né? Porque era uma coisa bem diferente. Eu lidava com muita gente. Gente de todas as áreas, de tudo. Então, a comunicação era total. Eu tinha que estar ligando para as gráficas para poder Você tinha que se desenrolar, né? desenrolar, abrir a cotação. Só que era bem complicado, porque cada pessoa, ela me ligava o dia todo. O telefone tocava o dia todo. E eu não ficava aqui, não sei se você sabe, eu ficava no galpão, que era lá na boca do rio. Ah, eu achei que... Mentira, achei que eternamente era o nono andar. Não, era lá. E lá, eu era a única mulher. Tinham quantos homens? Tinha uns 10 homens. Caraca, e tu? E eu. Perdida. E eu. Num galpão. Mas... Indo num galpão. mas foi incrível. Eu acredito, eu só acho que... Isso parece engraçada. É, Você já não. trabalhou com você no galpão. E é minimamente... rir Era... o tempo inteiro. E por incrível que pareça, o engraçado é que eu me tornei líder de logística. Eu me tornei líder de pessoas que tinham 40 anos de idade. E pra mim foi um desafio absurdo. Mas que transformou, talvez, quem eu seja hoje. Com Sabe? certeza, com certeza. Então a bagagem que eu tive em logística foi imensa e incrível pra minha trajetória. E eu não saí de logística. Foi uma coisa, na verdade, engraçada. Eu, em logística, já tinha... A logística da 2B não existia quando eu entrei. A gente usava outra empresa para fazer a logística da gente. Mas terceirizava. Isso. Comprava como se fosse um produto. Isso. A gente usava... Como se fosse a sua parte de pesquisa, a gente poderia comprar Exatamente. um projeto de logística. Outra dele. pessoa fazia esse trabalho. Quando eu entrei, foi toda a criação da logística. E aí, a partir daí, chegou um momento que Gel veio conversar comigo e falou assim, Brendinha, o que você acha que hoje você pode fazer mais por logística? Eu falei, Gel, hoje eu já consegui transformar a área por um todo. O que eu tenho para fazer hoje são melhorias. A área já está estabilizada, a área já está em andamento, Você já colocou está, do seu jeitinho, assim. já estava toda arredondou. moldada. Então, o que eu podia fazer era melhoria.
Foi a partir daí que a gente... Você tá me atrapalhando. Desculpa, pessoal, mas tá. Dana, tava olhando ali o vídeo, eu achei que ele tava achando muito bonita. Gel conversou comigo e falou, o que você acha? Então, qual é a outra área que você iria aqui na 2B? Se não fosse logística? Aí eu, na mesma hora, foi automático, eu falei, produtos. Aí ele, Quero te colocar em produtos. aí ele olhou pra mim e fez assim, ó, deu match. Aí eu, Tinder. match? Aí ele, porque eu quero te colocar em produtos. Aí eu, Um belo casamento aconteceu, sonho a tudo valsa. lindo. E claro, como eu sou louca, eu perguntei, você quer me colocar em produtos porque você acha que eu vou me dar bem em produtos ou porque eu tô mal em logística? Aí ele, não, você está incrível em logística, mas eu acho que você pode mais. Por quê? Porque eu sou muito comunicativa. Ele falou que o produto precisava de alguém muito comunicativa. E essa pessoa era eu. Aí sua faculdade de engenharia serviu para desenvolver a sua comunicação. Porque hoje você trabalha com algo que não tem absolutamente nada a ver com a engenharia química. Não tem nada a ver, vírgula. Engenheiro pode trabalhar com tudo. Ah, aprendeu. É isso. A sua vivência te trouxe até aqui produtos. Produtos comunicativos, lidar com autor, lidar com professor, lidar com equipe, né, de forma geral. Uhum. A minha vivência também desenvolveu esse lado de resolução de problemas. Porque, inclusive, no estágio que eu fiz, meu primeiro estágio, eu trabalhava no setor e minha chefe, ela falava, aqui é no setor de resolução de problemas aleatórios. Ela fala, tudo que dá errado na obra vem pro setor de planejamento. Então a gente não consegue fazer o planejamento apenas das obras. A gente resolve desde problemas de combustível, que o cara tá lá na bomba e não consegue abastecer, até quando estoura o orçamento, quando não tá no planejado, quando o material não tá chegando. Então, se eu não tivesse também essa parte da comunicação, de você saber desenrolar, literalmente desenrolar as coisas. Meu avô fala uma coisa muito engraçada. Ele vira fulana, que eu elogiar, né? Fulana é desembaraçada. Porque ele fala que a pessoa não tem como ter embaraços. A gente não pode, hoje, se limitar a ser uma pessoa técnica. Ou seja, eu faço uma faculdade de engenharia civil e eu sei fazer um projeto estrutural e eu vou me limitar àquilo ali. Eu vou saber apenas executar, fazer o dimensionamento de uma bomba, fazer alguma coisa. A gente hoje não tem essa opção no mercado. Porque é muito difícil, talvez ainda exista, mas é muito complicado você conseguir encontrar uma empresa onde você tem um setor que é exclusivamente técnico, onde você não precisa minimamente explicar nada pra ninguém. Que você vai fazer lá seu projeto bonitinho e não vai ter que dar satisfações para um cliente de como você fez aquele cálculo, não vai ter que ter uma revisão de dimensionamento de nada, não vai ter que apresentar aquilo para vender. Então, eu acho que assim, a engenharia como um todo precisa muito de pessoas que saibam não só vender seu peixe, digamos assim, não só apresentar seu produto, mas que entenda a sua competência. Sim. E que explore sua competência e que mostre para o mundo. Então, assim, quando você fala que na parte de pesquisa vocês faziam bem o técnico, de acordo com as matérias, e a empresa júnior vendia, a gente já tem esse complemento, né? A gente já tem pessoas dentro da engenharia que estão ali na parte técnica, mas sabem que aquilo vai ser vendido. Então, quando for questionado qualquer coisa, ela vai saber explicar e, ao mesmo tempo, fazer evento para justamente mostrar o trabalho. Porque uma vez eu vi isso, nunca mais esqueci. Eu tava falei assim, poxa, a gente trabalha muito com AutoCAD e não tem uma apostila. Aí eu falei, vou fazer, vou mandar aqui pra todo mundo, fazer um negócio de e-mail com algumas pessoas. Aí eu vi, Tice, mande pra todo mundo. Aí eu fiz, não, vou mandar só pra quem usa. Tice, mande pra todo mundo. Aí eu parei 2 segundos assim, eu fiquei olhando. Aí veio a grande frase brilhante. Quem não é visto, não é lembrado. E de fato, aí eu falei, é uma verdade. E não é que não é visto, não é lembrado no sentido do marketing, né? No sentido de você se promover. Mas de fato, como é que a pessoa vai saber que você está desenvolvendo algo se você literalmente não mostra, se você não apresenta, se você... Por exemplo, por que você perguntou pra Gel se você estava numa logística? Isso provavelmente nunca foi dito em momento algum. Nunca. E meus feedbacks eram sempre muito bons. E aí você para e pergunta, eu tenho numa logística? Não, nem você ter questionado isso. Porque você tá mostrando o resultado, você tá fazendo, você falou, poxa, tudo que eu queria pra logística aqui, já estruturei, tá cada um na sua casinha, fiz do jeito que eu queria, tá tudo redondo, mas ainda vem o questionamento de, poxa,
pode algo ter passado, eu posso não ter É porque, na verdade, nesse mercado de hoje, a gente fica um pouco inseguro, né? Dentre tudo. E uma coisa que eu ia falar, que você chegou a comentar aí em relação à engenharia, eu acho que engenharia não tem limite. Não, Engenharia, ela tem um leque de possibilidades onde as pessoas não podem se desmotivar. Isso, Aqui na 2B, por exemplo, tem quantos engenheiros? Tem engenheiro de tudo que você imaginar. Tem engenheiro de produção, tem engenheiro químico, tem engenheiro civil, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro elétrico, eletricista, sorry. Ou seja, tem tudo isso de engenharia e engenharia é um mundo. É porque a engenharia, a grande vantagem, assim, o grande diferencial são as skills, né? Sim. Que a gente desenvolve Durante... seja espontaneamente ou seja de forma obrigatória. Você é posta numa situação que você precisa, digamos assim, se provar. Você Acho que precisa ir além do seu próprio limite. Faz isso com a gente. A graduação de engenharia torna a gente a ser assim, sabe? Nos obriga a, por exemplo, apresentar, você fazer um seminário, você se fazer entender. Porque se tem algum cálculo ali no meio do caminho, ou você utilizou algum outro método que não é o convencional, você vai minimamente precisar saber explicar. Isso até no meio acadêmico. Eu não fiz pesquisa dentro da faculdade, porque, enfim, não é muito minha cara fazer pesquisa. Inclusive, zero minha cara ficar dentro do laboratório fazendo pesquisa. Mas o pessoal de pesquisa faz muita apresentação. Eles desenvolvem, e não só desenvolvem, eles desenvolvem ali dentro da universidade e eles viajam para congresso. Gente, eu tenho um colega que ele é brilhante. Ele formou, tá fazendo mestrado. Ele tava viajando, a gente foi pra Gramado e foi pra outros pra justamente apresentar o projeto dele. E ele é um cara super tímido, ele tá na Presa Júnior comigo. E a gente, assim, eu encontrei pessoas que já tinham essa desenvoltura, essa gaiatice de fazer piadas e tal. Então a gente tava super bem. E ele era mais tímido. E a gente sempre forçando ele. Vamos, e aí, conte o Gui. Vamos, você vai fazer, você vai participar, você vai falar. E hoje ele tá fazendo apresentação em Gramado. Ele é brilhante tecnicamente, inteligentíssimo. Tá fazendo as apresentações dele, viajando em o mundo com projetos de pesquisa e tal. Então, assim, de uma forma ou de outra, seja pra vivência de canteiro de obra, você precisa olhar pro peão e falar, tá errado. E ele vai olhar pra sua cara e vai dizer, quem é você? Você vai dizer, eu sei porque isso é desse jeito, então você vai mudar o seu jeito de fazer agora. E aí o cara vai entender que você tem o domínio técnico daquilo e vai acatar. Porque se você disser, não, eu quero que você faça de outro jeito. O cara vai olhar pra você e vai falar, tô aqui há 30 anos batendo do mesmo jeito, por que agora eu vou mudar? Aí você fica, é porque eu sou bonitinha. E às vezes nem é tão bonitinha assim. Porque eu tô aqui com a bota e quero que você faça diferente. Não, você tem que se provar, você tem que mostrar o seu porquê, né? Tem que ter o técnico, né? Exatamente. Seja nesse momento do enfrentamento mais duro, digamos assim, que é uma hora onde você tem que se empoderar mais, né? Colocar, ou numa área de pesquisa mesmo, que você fica trabalhando mais no laboratório, você precisa vender o seu produto, você precisa que as pessoas acreditem naquela causa. A engenharia como um todo, ela desenvolve, ela engrandece. Então eu passei por vivências de obra onde eu trabalhava com contenção de encosta. Aí eu subi a encosta, só que no meu primeiro dia eu não sabia que eu ia subir a encosta. Meu primeiro dia de estágio da vida, indo pra Cidade Baixa, cheguei lá com minha bela sapatilha saindo da faculdade. O engenheiro olhou pra mim, tá, vai pra não sei aonde. Aí eu olhei assim, tudo bem. Quando eu fui ver esse vá pra não sei onde, era subir uma encosta gigantesca nos mares. Tinha uma escada, ok, mas todo mundo trabalhando, já tinha no concreto lá do lado. Aí eu ouvi um comentário que eu dei e foi risada. Você vai subir todo dia de sapatilha, princesa? Aí eu fiz, porra, camarada, se você quiser me emprestar sua bota, porque hoje eu tô sem. Aí ele se focou de rir. Aí comentou, não, mas tome cuidado. Assim, nunca tive, graças a Deus, nenhum problema em trabalhar em canteiro, nunca fui destratada. Mas ele fez essa brincadeira e eu olhei pro meu pé, realmente, minha sapatilha desceu imunda. Aí no dia seguinte eu estava com a bota gigante no pé. Aí ele, agora sim, gostei de ver. Então, a gente precisa saber lidar, porque eu não poderia me ofender com aquele comentário, sabe? Porque não tem necessidade. É uma vivência, velho, não tinha como eu saber que eu ia subir uma encosta gigantesca, o cara já tinha no concreto, eu com a minha sapatilha toda desavisada, com a cara assim, nem sabia pra onde eu olhava. E outra coisa que você falou em questão de saber o técnico, eu acho que esse skill de você saber lidar com todas as pessoas que estão trabalhando com você ali é necessário. Eu acho que, principalmente
na área de engenharia civil, que ele tá ali na obra. Então, ele tem que saber lidar com todo mundo, do peão ao gestor. Diretor, com certeza. Então, você tem que ter aquele jeito de falar, não tem que ser grosseiro. Tem que ter todo esse questionamento para poder, a partir daí, você conseguir lidar com todo mundo, entende? Eu acho que além do técnico, tem que ter essa habilidade de conseguir lidar mesmo diretamente com todo o público. Isso, inclusive, aqui acho que foi a Gabi perguntou essa semana passada pra mim, diz se você gosta de escrever. Aí eu fiz, gosto. Aí ela não é muito comum dentro do mundo da engenharia, né? Aí eu olhei assim, talvez não seja, mas eu acredito que é uma coisa muito importante, que a gente tem que valorizar. Porque saber escrever e saber falar, a oratória, eu sempre falo, oratória e vocabulário é muito importante, porque eu tô na obra, trabalho, né, diretamente no campo, beleza, eu lido ali com o peão. Mas eu vou precisar explicar meu trabalho, explicar tudo pro diretor da minha empresa, porque ele vai querer saber o que se passa. E ele não vai vir perguntar ali pro peão, ele vai perguntar pra mim, que tô intermediando isso aí. Então eu preciso saber me portar, tanto na hora de conversar com o diretor, um gestor, algo mais técnico que eu vou precisar apresentar, quanto me fazer entender com o peão. E isso é imprescindível, porque acontece a todo momento. Todo momento. Eu acho que a forma como eu falo, até aqui dentro, a forma como eu vou falar com você, ali quando a gente tá trabalhando, falando sobre alguma coisa, trabalhando um projeto juntas, não é necessariamente a mesma forma como eu vou abordar, na verdade, não é necessariamente não. Não vai ser a forma como eu vou falar com o professor, apresentando uma proposta que eu quero que ele venha trabalhar com a gente aqui dentro. Então, isso é muito importante também. E aí eu passei, né, por vivência de engenharia, de trabalhar tanto em obra quanto em escritório, e agora trabalhando com a parte de produto totalmente diferente. Mas são bagagens que eu trago que agregaram muito em todos os âmbitos. Em todos. Acho que eu não consigo dizer uma experiência que eu tive dentro ou fora da faculdade, uma experiência profissional, onde saber lidar com pessoas não foi um ponto assim chave, sacou? Não foi um ponto diferencial. Porque tudo são pessoas. Tudo. Inclusive, já vamos valorizá-la aqui, né? Trabalha com pessoas que a gente sabe o quanto é difícil você saber lidar. E quando você entra no estágio, você tem que saber muito que você vai encontrar dificuldades. Sim, você vai encontrar uma pessoa que é mais ranzinhos, uma pessoa que é por vezes grossa e mal educada. E você tem que saber lidar. As pessoas não são ótimas, pelo contrário, é muito difícil. A gente valoriza quando encontra pessoas que são educadas, pessoas solícitas, etc. Mas é muito raro. Ainda mais quando você cai que nem um patinho feio, assim, no primeiro dia de estágio ou na primeira vivência de profissional, que você tá perdido. Não vai ser todo mundo que vai sentar, parar e te explicar o beabá. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que lidar com pessoas que vão dizer assim, se vire, busque aí, futuque. E você não pode dizer, não vou trabalhar aqui porque não sei quem foi mal educado comigo. Porque não sei quem não me explicou tem que saber lidar. O que era pra fazer. Pô, as pessoas são diferentes. Não tem certeza. jeito. E a gente tem que se adequar. Tem alguma coisa escrita ali no papel que eu não consigo ler, que o Dandan tá avisando. Já tem meia hora. Então ele está cortando o nosso podcast, porque senão eu passo o dia inteiro conversando aqui com Brenda. Com certeza. A gente já trabalha junto, já... Meu Deus do céu. Cansei, velho. Acho que eu cansei de você. Mas o podcast foi muito pra trazer isso. Que a engenharia, como um todo, e principalmente a engenharia civil, ela desenvolve, sim, habilidades técnicas na gente, onde nós aprendemos projeto, nós aprendemos muita coisa que é levada para o campo, né? Quando a gente trabalha com obra diretamente. Mas a engenharia também desenvolve esse outro lado, o lado pessoas, que muitas vezes as pessoas não acreditam, né? O público geral não acredita que o engenheiro tem esse lado pessoa. Porque ele precisa. E se ele não tem, ele um dia vai precisar aprender para ele ser um bom gestor, para ele ser um bom líder. Ele precisa ter pessoas que façam por ele. E para uma pessoa fazer pela outra, a gente tem que criar um mínimo de laço, sabe? A gente tem que criar um mínimo de empatia e de vontade de trabalhar junto. Então, eu acho que é muita gente não esquecer, a gente não se limitar a apenas fazer o nosso ali dentro de um computador e achar que tá tudo bem, eu tô entregando meu trabalho. Não, você tem que entregar o completo, sabe? Então, explore, faça parte de pesquisa, faça parte de empresa júnior, vá pro canteiro, suje seu pé de bota, suje sua sapatilha, jogue fora, não tem problema nenhum. Sua mãe vai brigar com você, mas depois ela vai entender. Chegue sujo em casa, mas também vá pro escritório, vai entender qual é a dinâmica de um escritório, vai usar uma camisa social.
tenha esse leque e decida depois trabalhar com produtos com marketing. Não é, Brenda? Não se acomode. Na verdade, use a sua graduação. Faça tudo o que tiver ao seu alcance dentro da graduação, porque quando a graduação passa, vem a parte profissional mais pesada. Então, pesquisa, se jogue mesmo em tudo que for evento, congresso, agregue valor à sua graduação, que com certeza vai trazer resultados positivos no final. Então, finalize, Tícia, porque eu ia finalizar. Como sempre, falando demais. Como sempre, demais e rápido. E rápido. Tem um mínimo de intimidade. Ela falou que quando ela falou, quando você tem um mínimo de intimidade com a pessoa, fala demais. Pois é, a gente percebe, não é mesmo? Pessoal. Mas é isso. Esse podcast foi muito pra gente trazer que a engenharia ela é gigante, sabe? Ela é enorme. E aqui dentro da 2B a gente enxerga muito isso de forma latente. Então, a todo momento, se você parar e perguntar, você é o quê por formação? Não, eu sou engenheiro, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com marketing. Eu trabalho com produto. Eu trabalho com logística. Então, eu acho que a universidade, a vida acadêmica, ela é um degrau de vários outros que a gente ainda vai galgar. Então, se não conseguir o estágio na Braskem, faça sua pesquisa, faça sua parte de empresa júnior, entre em uma startup educacional e viva, sacou? Aproveite cada vez mais, porque a gente entra muito jovem na faculdade, entra muito cru, a gente se cobra muito. Acho que a sociedade cobra, mas a nossa geração, que não sei se é Y, acho que é Y, não sei lá. Nossa geração aí, ela se cobra bastante, ela por vezes, é cruel. Nós somos cruéis com nós mesmos. A pressão é muito grande. Então, joga pra cima, quer ir pra praia, vai de bermuda pra faculdade, aproveite seu tempo de faculdade. Não jogue pra cima. Jogue pra cima, nem entendeu a conotação. Mas, exatamente essa parte, não restringir apenas a esse campo. Engenheiro tem um leque de possibilidades, como a gente já disse diversas vezes aqui. Isso. Então, busque mais. A gente aqui, na área de educação, eu engenheira química, a Tícia engenheira civil, a gente viu que existem outros mundos e que o engenheiro pode se encaixar sim. Então, não se acomode, busque outras coisas. Lá vai ela finalizando. Pode ir para a área de marketing, engenheiro pode ir para a área de logística, engenheiro pode ir para a área de... Pode e deve. Engenheiro pode tudo. Tá em tudo. Então, não fique acomodado. É uma coisa que eu levei pra mim e que fez a diferença. Não acomodar e não ligar se as pessoas estão dizendo: ah, mas você é engenheiro civil e está trabalhando com marketing? Sim, estou trabalhando com marketing. Porque engenheiro pode fazer tudo. Não só a própria função. Então, você, quando a pessoa perguntar, eu respondo: ah, você é engenheira química. Pô, mas você não trabalha no polo? Eu digo: não. Ah, você trabalha onde? Eu trabalho na startup de educação. E sou muito feliz, por sinal. Só vai constar. Próximo podcast que vai ser com Brenda, ela vai dar um podcast de autoajuda. Verdade, mas não se acomodem. Na verdade, a mensagem que eu quero dizer é essa. Não se acomodem, vai dar tudo certo no final. Se não deu, porque ainda não chegou. Descubra a sua verdade, descubra o seu lugar no mundo, seu lugar profissional. E onde quer que ele seja, que você seja feliz. Seja com engenharia, seja com arquitetura, com engenharia química, com engenharia civil, raiz de obra ou Nutella de escritório. O que vale é que a gente se descubra e cresça cada vez mais. Sim. Muito obrigada, galera. Dandan já falou que passamos nosso tempo. Valeu, Até pessoal. o próximo. Tchau, tchau. Beijão. Beijo.